os resultados, os produtos do capitalismo não são opressivamente dados por uma estrutura que, de antemão, nós conhecemos e cujo estudo só vai fazer com que a gente confirme aquilo ao que ela está predestinada. Os vários estudos sobre mudanças nos comportamentos de grandes corporações corroboram isso. Mas, qual é o meu ponto? É que eu acho que ainda nós não fizemos de maneira suficientemente refletida e fundamentada o vínculo entre a questão do bem-viver, a questão do bem-estar, a questão do sentido da vida econômica, que é uma questão fundamentalmente normativa, esse resgate da tradição aristotélica que se exprime no pensamento de Amartya Sen e na Escola Britânica das Capacitações, com o trabalho da Martha Nussbaum, mas que também está muito presente nesse último livro dos Kidelsky, e que está presente no trabalho do Tim Jackson, de certa forma. Quer dizer, o Tim Jackson, quando ele estava aqui no Rio, na Rio+20, era muito interessante, porque ele dizia... Quando nós tivemos um debate, uma mesa redonda na Rio+20, com Eduardo Janete da Fonseca, Marina, o Tim Jackson, e justamente um sociólogo peruano que exprimia essa filosofia, essa ética do bien vivir, da qual o Leonardo Boff tem falado muito, etc. E é muito interessante como esse tema do bien vivir e essa questão do bem-estar é colocado como se não fosse uma questão sociológica, como se fosse uma questão puramente filosófica. Eu acho que nós precisamos fazer esse vínculo entre a capacidade que nós temos de ver a pressão social funcionando sobre as empresas e as dimensões valorativas embutidas nessa pressão social, capazes, talvez, que não é garantido, de nos conduzir a algum caminho que não seja a cabeça contra o rochedo. Então, eu acho que você tem toda a razão quando você critica a maneira como eu coloquei. Te agradeço muito, porque eu acho que, em algum momento, quando eu for escrever isso, eu preciso levar isso que você está considerando em conta. Quanto à teoria do ator-rede, aí eu tenho muita dúvida. Os trabalhos mais recentes do Bruno Latour, e, sobretudo, a participação dele no livro recente editado pelo Ted Nordhaus. Ted Nordhaus, quando, na semana da Rio+20, a Veja publicou uma reportagem, basicamente dizendo: esses ambientalistas são contra o progresso técnico. Eles querem voltar para o passado, etc., etc. O artigo era de Ted Nordhaus, da Universidade de Yale. O Bruno Latour, diferentemente do Michel Calon, mas o Michel Calon, eu acho que ele abandonou esse tema. Eu acho que tem alguma coisa estranha aqui na evolução desse pensamento. Eu não vou ser capaz de elaborar isso aqui agora, mas algo está me incomodando cada vez mais nessa... É uma espécie de ética da complacência, eu diria, mas talvez eu esteja sendo injusto. Acho que a gente precisa examinar isso mais a fundo. Ou seja, eu acho que nós temos um programa de pesquisa que é: qual é a relação dessa nova sociologia econômica, tanto com a escola das capacitações, como com aquelas escolas que estão estudando o metabolismo social contemporâneo, a economia ecológica, basicamente, tá certo? Onde os temas éticos têm uma força e enfim, uma força muito grande. Muito rapidamente, Marta, eu acho que a gente precisa sempre lembrar, quando a gente toca nesse assunto, que, na verdade, os preços nos quais o sistema econômico hoje se apoia são preços mentirosos. Certo? Isso é muito importante. A KPMG, mais uma vez, não é o subcomandante Marcos nem o João Pedro Stedley, a KPMG, que é uma grande consultoria global, publicou, às vésperas da Rio+20, um estudo mostrando que, se você considerar apenas os custos de mudanças climáticas, uso de água e lixo, apenas esses três,
cada dólar produzido, cada dólar de lucro do sistema econômico global, dele você teria que extrair, se esses 3 custos fossem pagos, 41 centavos. Ontem eu tuitei uma notícia também com cifras semelhantes vindas de um outro estudo. Ou seja, nós temos 2 questões. Uma é o estudo sociológico dos comportamentos das pessoas que optam por aderir a produtos, a produções, a consumir produções menos predatórias, o custo adicional que isso tem. Agora, essa questão não pode ser separada do fato de que a gente vive num mundo de ficção que está acabando, porque não tem como não acabar, tá certo? No Brasil, por exemplo, o petróleo é subvencionado. O preço da gasolina não podia ser o que é. Mas ninguém tem coragem de mexer no preço da gasolina quer dizer, essas 2 questões têm que ser colocadas conjuntamente. Bom, eu vou responder a Marta e ao Fabian. Eu acho que tem uma coisa que é chamada reprodução física das pessoas e a reprodução social, né? Eu acho que as pessoas, para manter a reprodução social, elas fazem um esforço excepcional, na medida em que é a forma como você se insere no interior daquela sociedade. Então, a primeira coisa que eu acho que, quando elas cortam no custo, elas visam, né, a manutenção da sua reprodução social em um determinado contexto, de uma determinada forma. E ela tem que equilibrar isso com aquilo que ela tem disponível e a possibilidade que ela tem de continuar se reproduzindo socialmente daquele jeito. Então, eu acho que a primeira sensação, a primeira ação que você faz é justamente saber aonde eu vou cortar. E, bem ou mal, ainda, na nossa representação, o bem sustentável é um bem supérfluo, porque eu posso cortar sem atingir a minha reprodução social de uma forma efetiva. Agora, eu acho também que nós devemos distinguir tipos de consumidores, que eu acho que estão relacionados em termos de sustentabilidade. Por exemplo, e talvez se ligue à pergunta do Fabian, você tem aquilo que a gente chama consumidores ideológicos, estou tomando em consideração algumas pesquisas de mercado, né? Então, é aquele consumidor que é a minoria em que a reprodução social dele é dada justamente pelo consumo desses produtos. Então, desses produtos ele não abre mão, porque eles estão imbricados no seu processo de construção de identidade social. Então, ele não abre. Tem aquele que se chama in and out, que é aquele consumidor que, a qualquer variação e flutuação de preço, ele sai daquele mercado e retorna quando esse preço estiver mais simpático ao seu bolso. Agora, tem um consumidor que eu tenho observado ultimamente, eu acho que tem a ver com uma grande mudança no âmbito, por exemplo, da maternidade no Brasil, que primeiro, eu acho que a maternidade no Brasil mudou de uma forma radical do tempo que eu tive mãe para hoje. A cultura material em relação à maternidade explodiu, né? E o interesse e um retorno a práticas sociais mais ambientalmente saudáveis.